A Irani divulgou seus resultados e o mercado não gostou nem um pouco. Olha só isso, gente. No atual momento em que eu gravo o vídeo, estamos aqui com uma cotação de R$ 7,00, com uma queda só na data de hoje de quase aqui 2%, muito por conta dos resultados que não agradaram nem um pouquinho o mercado. Mas eu preparei aqui uma apresentação para a gente entender um pouco do que pode estar acontecendo, tá bom? Então, vamos entender, né? Primeira parte que eu acho que é fundamental vocês entenderem é que você pode dividir os resultados da Irani entre recorrentes, entre não recorrentes. O que acontece? Este segundo grupo aqui, dos não recorrentes, eles são fundamentais para você excluir. Você não deveria reconhecer isso aqui. Por quê? Não recorrente é exatamente como o nome ele sugere, é um resultado que não deve acontecer de forma constante ao longo da vida da empresa. Não quer dizer que não possa acontecer no primeiro, no segundo, daqui 5 anos e continuar acontecendo por um prazo, mas isso daqui tem uma vida útil que, em algum momento, tende a acabar, diferentemente dos resultados recorrentes que você tende a perseguir isso daqui por muito mais tempo. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês é, a empresa, ela trouxe um resultado recorrente neste quarto trimestre 30% menor em relação ao ano passado. Muito se deve a alguns itens que nós já vamos entender, mas eu quero primeiro falar dessa parte dos não recorrentes e olhar na perspectiva anual para a gente também ter essa compreensão. Olhando aqui para esse verde, né, que são os resultados recorrentes, houve uma queda de quase 45% no seu resultado. Só que você não deve exclusivamente atribuir esse resultado menor do seu lucro líquido apenas a dados operacionais da empresa, e nós já vamos entender. Por quê? Você tem que saber dividir e colocar em duas colunas, o que é operacional e o que é financeiro. Por quê? Muitas das vezes a empresa ela está crescendo aqui no seu operacional. Só que muitas das vezes também você tem, por exemplo, por conta desse crescimento, uma alavancagem maior e você está pagando juros maiores aqui, o que consequentemente faz com que seus resultados acabem caindo um pouco. Portanto, você tem que saber diferenciar o que é operacional e ver se o resultado é positivo, e o financeiro, que a gente pode colocar isso daqui como algo temporário. Por quê? Porque quando você paga os juros da sua alavancagem, você conseguiu pagar aquele crescimento que você tinha, você conseguiu trazer esse resultado para dentro de casa, você exclui os juros e você fica apenas com um lucro ainda maior. Portanto, é fundamental você saber fazer essa diferenciação. E claro, para a gente falar sobre a questão operacional, você tem que saber exatamente o que a Irani faz. Ela é uma empresa que foca muito no papelão ondulado e no papelão sustentável, que são as principais. Você tem a terambitina também, que é a parte de resinas que eles colocam ali, mas por não ser algo tão relevante para os resultados, eu não vou tratar especificamente nesse vídeo. Agora, quando a gente pega a parte de papelão ondulado, eu quero que vocês vejam que ano contra ano o volume subiu quase 5%, tá bom? Ó, aqui ó, 5%. E quando você vê em 1.000 toneladas por metro quadrado, você também vê que subiu bastante. Ou seja, na parte operacional, que eu te falei que ela tem que estar subindo, você já tem a primeira parte positiva. Agora, indo para a parte de embalagens sustentáveis, você vê que o volume também cresceu 3%. Mas um item que não é controlável pela empresa, que são os preços, esses caíram um pouquinho, tá bom? Quase aqui 2% trimestre contra trimestre, ano contra ano, tá? E olhando para isso de uma certa maneira, a gente pode dar 2 tiques verdes aqui para a parte operacional, porque os volumes estão aumentando, mas infelizmente o valor da commodity, né, o valor do seu produto final, reduziu um pouco. E não só isso, né? Você bem deve se recordar que no Rio Grande do Sul nós tivemos aquela época muito complicada em que tivemos cheias muito grandes lá, um desastre natural muito grande que impactou milhares de pessoas. E o que aconteceu? Você tem a matéria-prima da Irani, que muitas das vezes vem do reciclado. E esse papel reciclado, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eles chamam essa parte aqui de aparas, acabou tendo seu preço que saiu lá de mais ou menos 600, 500 e pouquinho, para mais de 800 ali por tonelada. Então, é interessante você fazer esse comparativo para que você possa perceber de forma clara que a empresa ela aumentou seus volumes, isso que ela pode controlar.
controlar. Agora, na parte que ela não controla, uma desastre ambiental, as aparas aumentaram de preço, ou seja, o custo do seu produto aumentou e o preço da sua mercadoria reduziu. Ou seja, você teve uma compressão, coisa que a empresa não tem o que fazer a não ser passar por esse período mais conturbado, tá bom? Agora, dando sequência, eu gosto sempre também de olhar para a parte do endividamento para você entender por que eu gosto de dividir entre o operacional e a parte financeira. A empresa, aqui em 2021, ela decidiu colocar em operação o projeto Gaia. Esse projeto foi fundamental para o crescimento da empresa, mas necessariamente fez com que ela tivesse também uma dívida muito maior do que ela tem hoje. E só olhando para essa subida aqui, que é a famosa dívida líquida sobre o seu EBITDA, você já consegue entender onde está o impacto alto, que está exatamente na parte dos juros. Ou seja, os juros impactaram bastante no resultado da empresa neste ano de 2024 e, claro, nos anos anteriores, mas especialmente nesse, por conta das subidas das nossas taxas de juros, por conta de uma depreciação do mercado e outras tantas coisas. E o que acontece normalmente nesses momentos de mercado mais complicados, o que você ouve muitos gestores falando é que você deve buscar empresas que não estão alavancadas. Ou seja, a Irani, claro, dentro de uma perspectiva Brasil, 2 vezes dívida líquida EBITDA é algo muito alto? Não, não acho alto. Quando você compara ali com Suzano, com Klabin, que são minimamente comparáveis no setor, com dívida acima de 3 vezes, Irani ela está bem mais confortável. Entretanto, a parte dos seus resultados recorrentes foi o que mais pegou ali dentro, tá bom? Tá, mas para a gente entender isso, vamos dar sequência aqui a um pouco mais da apresentação. Por quê? Você tem esse gráfico que eu particularmente adoro, que eles fazem um comparativo entre o custo médio da dívida, que ficou aqui em mais ou menos 7,4% no trimestre, e eles têm o ROIC. O ROIC é uma forma de você avaliar quanto que é o resultado não alavancado da empresa. Vamos entender um pouco melhor. Quando você tem o ROI ele é basicamente o seu lucro líquido dividido pelo seu patrimônio líquido. O que isso aqui significa? O patrimônio líquido ele vai pegar apenas aqui o patrimônio dos sócios, ou seja, ele não coloca aqui dentro aquilo que é o capital de terceiros, né, que a gente chama que é o empréstimo bancário. E como é uma empresa que tem uma alavancagem aqui dentro, ela tem uma participação razoável do capital de terceiros. Por isso que muitas vezes o ROI acaba ficando um pouco distorcido. Mas, para a gente ter a compreensão mais correta de quanto a empresa está lucrando em relação a tudo que ela tem, normalmente a gente pode colocar o ROIC desta maneira, tá? Essa daqui não é a fórmula mais correta, tá? Mas eu gosto de utilizar só para a gente ter um mínimo comparativo de forma fácil, tá? Eu posso depois explicar para vocês como faz o cálculo correto, mas só para você ter uma ideia, seria o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida da empresa. Por quê? Porque quando você coloca a dívida da empresa, você está colocando aqui o patrimônio dos sócios e aqui na parte da dívida você está colocando o capital de terceiros. Normalmente o ROIC ele fica menor do que o ROI. Normalmente, por quê? Porque como você está colocando a dívida aqui dentro, você está aumentando o denominador e isso faz com que a matemática fique bastante simples. Agora, o que eu quero que você perceba também nesse gráfico todo que eu trouxe para vocês é que lá de 2021 em diante, quando eles colocaram o projeto Gaia de pé, o que acontece? Você começou a ter um certo retorno por conta de uma parte, porque o Gaia ele é dividido no projeto 1 até o projeto 10, se eu não me engano. Eu acho que até mais do 10. Agora, quando você começou a fazer o pagamento dessa dívida, o seu ROI vai caindo e o ROIC, de uma certa maneira, também pode acabar acompanhando um pouco isso. Mas muito disso daqui se deve ao fato de você ter tido juros maiores neste período. Porque em 2021, se você bem se recordar, nós estávamos com um começo de subida de juros. E claro, quando nós chegamos ali a quase 14%, com spreads muito complicados, você com uma dívida que você contraiu aqui atrás, carregar foi tranquilo. Mas quando você fez uma nova dívida aqui e você está carregando para cá, essa dívida começa a ficar muito mais pesada e você tem essa compressão. Então, só para você ter uma compreensão um pouco maior do que eu quero te dizer. Desses 9 para esses 25 aqui, eu estou falando de uma diferença de 16%. Agora, eu tenho apenas 3% de diferença. Ou seja, nesse
nesse caso aqui, significa que a empresa está conseguindo rentabilizar menos para os seus acionistas, ou seja, do capital empregado, ela apenas consegue trazer um retorno 3% superior ao que ela necessita para fazer frente a, por exemplo, ali toda a sua estrutura financeira, todo o seu pagamento de dívidas. Mas em todo esse caso aqui, a empresa ela não deixou de ser lucrativa, na verdade, ela está pensando não só no retorno em lucro para o acionista, mas também em outras formas de remuneração. Nesse caso aqui, a gente pode naturalmente falar sobre os dividendos que a empresa pagou e o programa de recompras. Ó, em 2024, ela finalizou quase 60% das suas recompras. Ela comprou aqui, ó, 6 milhões e 300 mil ações. E no ano todo de 2024, pagaram aqui 53 centavos por ação, o que daria, considerando a cotação, claro, que eles utilizaram aqui no fechamento, de quase 5%, né? 4,82%. É um retorno interessante para quem já recebeu 10, 12% de Irani? Muito provavelmente não, e você deve estar até meio chateado com esse retorno. Mas eu quero agora ir para uma parte um pouco mais aprofundada, só para a gente entender onde estão aqui os percalços da empresa e que você pode pensar que daqui para frente pode ser um pouco diferente, tá? Então, vamos entender, né? Eu vou aqui exatamente para a DRE, eu sempre gosto de falar da DRE para vocês, porque aqui vocês conhecem muitas coisas, e o que eu quero que vocês percebam, primeira coisa, essa aqui é fundamental. Deixa eu até mudar de cor para ficar fácil. Quando eu olho para a receita financeira, ou seja, os juros que a empresa recebeu, porque o que acontece? A empresa tem um dinheiro parado em caixa. E esse dinheiro vai rentabilizando o CDI. E ela tem um determinado valor e ela recebe juros. Nesse caso aqui, em 2024, ela recebeu 106 milhões de reais do dinheiro que está lá parado dos juros. Agora, em 2024, ela recebeu quase 100 milhões a mais. Só isso já é o suficiente para impactar bastante a empresa. A parte especificamente das despesas financeiras da empresa ficou bem em linha, tá bom? 216 de um ano, 238, mas essa parte dos juros que ela recebeu no ano anterior foi realmente um divisor de águas fundamental para a lucratividade da empresa neste ano aqui. Claro, não só por conta dos não recorrentes. Tá? Agora, rapidamente, eu quero passar aqui pelo demonstrativo de fluxo de caixa, só para a gente dar uma olhada em alguns itens rapidamente aqui, só para passar o olho. Quero que você perceba que a parte do caixa líquido das suas atividades operacionais, ele foi bastante alto, tá bom? Quase 400 milhões, face a 270 lá do ano anterior. Ou seja, uma diferença aqui de mais ou menos uns 126 milhões de reais na parte operacional. E por que eu gosto de olhar esse indicador? Porque esse valor aqui significa, em grandes termos, que é o dinheiro que entrou no caixa da empresa. E o que ela pode fazer com esse dinheiro aqui? Ela pode optar por algumas coisas, tá? Naturalmente, ela vai ter que fazer investimentos, ou vai ter que também fazer manutenção, vai ter que pagar juros, ou ela pode, por exemplo, distribuir dividendos, fazer a recompra de ações, que eu sei que muitos de vocês gostam, eu também adoro quando eu recebo algum dividendo. Só que, claro, não é tão simples assim, porque a empresa ela precisa fazer investimentos para ela continuar crescendo, para ela continuar fazendo inúmeras coisas. Por isso, a gente faz a conta do fluxo de caixa livre, que é basicamente o fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Onde que nós vamos ver esses investimentos? Aqui, ó, aquisição de ativo imobilizado, aquisição de ativo biológico e aquisição de intangível. É muito importante você somar esses três, especialmente ativo biológico, porque esse daqui faz uma certa diferença, tá? Só para a gente fazer a conta, eu teria que pegar esses 395 milhões, tá bom? 395 milhões, menos mais ou menos aqui uns 240 milhões de reais, tá bom? 240 milhões de reais. Nesse caso aqui, você teria 155 milhões de reais aproximadamente que essa empresa ela teria para decidir fazer o que ela quiser, seja para pagar dividendos, juros, recompra de ações e outras coisas. E naturalmente você pode ver aqui, ó, ela pagou dividendos na ordem de aproximadamente 126 milhões de reais. Ou seja, daquele valor de 155 que eu te mostrei, 126 ela pagou em forma de dividendos. Portanto, é fácil de você olhar por aqui que a empresa está na parte operacional e do dinheiro que entra no bolso dela, aumentando cada vez mais o dinheiro e o caixa que ela tem. E ela está pagando cada vez mais dividendos à medida que ela consegue equalizar os investimentos e os juros
juros que ela tem que pagar da sua dívida. Então, a Irani, neste momento, deixou de ser uma empresa boa? Não, não deixou. Se você investiu na empresa lá em 2022, 2023 e não se atentou para os não recorrentes, que ela inclusive estava distribuindo, talvez a sua análise naquele momento não tenha sido tão apurada. E agora, com base em resultados recorrentes, nós temos uma precificação, a meu ver, muito mais justa aqui para a Irani. E claro, se você quer ter um conteúdo sempre bastante aprofundado das empresas, inscreva-se aqui no canal. E antes de você sair, vou deixar esse outro vídeo aqui, porque ele é muito interessante, fala de uma empresa que eu aposto que você tem na sua carteira.